Algumas histórias parecem ganhar vida. Elas se esgueiram pela memória, aparecendo em momentos inesperados, como um sussurro no silêncio da noite. Este é o caso de uma pequena cidade, envolta em mistérios, onde um desaparecimento inexplicável mudou a vida de seus moradores para sempre. Até hoje, o que ocorreu naquela noite permanece sem explicação, em um círculo vicioso de questões sem respostas. Era uma noite comum em uma comunidade tranquila, onde todos se conheciam e risos infantis ecoavam ao longe. As casas alinhadas na rua principal transmitiam uma sensação de segurança. No entanto, essa normalidade era frágil, uma camada que ocultava segredos inquietantes. Quando as luzes começaram a se apagar, uma escuridão diferente se abateu, uma que não se vê, mas se sente. No centro da trama está Clara, uma jovem que todos conheciam. Seus olhos brilhavam de sonhos e sua risada iluminava os corredores. Quando Clara desapareceu, a cidade mergulhou em um desespero silencioso que reverberava entre as paredes das casas. Ninguém estava preparado para o que aconteceria nas semanas seguintes. As investigações avançaram, mas um padrão perturbador foi revelado. Os moradores falavam de Clara como se ainda estivesse ali, como se sua essência permanecesse no lugar. Para entender essa narrativa, é preciso reconhecer a fragilidade da mente humana diante do medo e da negação. As pessoas tendem a acreditar que o mal é algo distante, que nunca as atingirá. Nesse estado de negação, o silêncio se alastra. O que poderia ser um grito se transforma em um sussurro, e pistas valiosas são desconsideradas. Com o passar das semanas, a cidade se tornava um labirinto de dúvidas. Testemunhas mencionavam um homem estranho perto da casa de Clara, mas ele nunca foi encontrado. A memória dos vizinhos tornava-se falha, e suas palavras, imersas em incerteza. O inquérito policial lutava para distinguir confiança de desconfiança, levando a uma reflexão sobre o que significa esconder um medo coletivo. Por que um povo se nega a ver o óbvio? Esse fenômeno, conhecido como efeito manada, ilustra a tendência humana de seguir a corrente, mesmo que essa corrente leve a um abismo. O silêncio coletivo dos vizinhos se tornava cúmplice, uma tentativa de proteção a si mesmos. Ignorar a verdade, por mais desconfortável que fosse, oferecia um consolo silencioso. À medida que os dias se passavam, a cidade mergulhava em apatia. Clara se tornava uma lenda, um símbolo daquilo que poderia dar errado e do que estava oculto. Os sussurros aumentavam, e o vazio deixado por seu desaparecimento tornava-se uma presença constante nas conversas diárias. A sensação de que a verdade estava próxima, mas sempre fora de vista, permeava o ar gelado. Em meio a essa narrativa coletiva, um detalhe escapa aos investigadores. Após meses, uma nova testemunha surgiu. Uma senhora idosa, esquecida, mas que sempre observava da janela de sua casa, disse ter visto Clara naquela noite em uma trilha inusitada, numa área envolta em medo e silêncio. O que ela poderia ter visto? O que se escondia naquela escuridão que muitos ignoravam? O que realmente significa desaparecer? É simplesmente não estar mais presente ou ser apagado da memória? Este caso reflete como lidamos com o inexplicável. Muitas vezes, evitamos o que não conseguimos decifrar, pois a complexidade humana não se encaixa facilmente em narrativas simples. Naquela noite, enquanto a cidade se consumia pela busca, novos questionamentos surgiram. E se Clara estivesse aqui o tempo todo? Esse eco tornava-se uma sombra. Porém, evitar a dor apenas resultou em retrocesso. O que não é dito em voz alta permanece oculto em lugares secretos. Assim, enquanto a história de Clara se desdobrava, os laços comunitários se entrelaçavam, gerando um desejo conflituoso de descobrir a verdade e o impulso de afastar questionamentos. O que restou foi um eco, um lamento coletivo por uma jovem que expôs a vulnerabilidade de todos. Essas narrativas não são isoladas. Casos como o de Clara são reflexos para a sociedade, alertando que, mesmo nas noites mais escuras, existem verdades que evitamos.
Que verdades estamos dispostos a enfrentar? Convido você a se aprofundar nas histórias ao seu redor. Inscreva-se e explore os mistérios deste mundo. Algumas histórias parecem tão vivas que, ao apagar a luz, ainda ouvimos os sussurros das vozes esquecidas. E a pergunta persiste: quem realmente está ouvindo?